Olá, esse é o treinamento no protocolo de sepse para o atendimento ao paciente que se encontra em uma enfermaria de clínica médica ou clínica cirúrgica. Como vocês podem ver, existem algumas justificativas para que esse protocolo seja iniciado. Qualquer profissional que identifique a presença de critérios para abertura do protocolo de sepse deve buscar esse formulário que vocês estão vendo impresso e iniciar o preenchimento com uma cópia carbonada. Esse profissional ele pode ser médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem, fisioterapeuta, enfim, qualquer pessoa que tenha condição técnica para identificar o risco de sepse. Esse formulário está sendo disponibilizado em todos os postos de enfermagem para que vocês o encontrem com facilidade. Então, esses critérios são, em primeiro lugar, os critérios da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que se encontram aqui do lado esquerdo, e também critérios de disfunção orgânica, que estão do lado direito. Como critério CIRS, a gente tem frequência cardíaca acima de 90, frequência respiratória acima de 20, febre ou hipotermia, e hemograma com leucocitose ou leucopenia ou desvio à esquerda. Os critérios de disfunção previstos aqui são as disfunções mais comuns que ocorrem em pacientes sépticos, que são hipotensão, alteração no nível de consciência, queda na saturação de O2 ou necessidade de suplementação de O2 que antes não havia, diminuição da diurese e surgimento de uma dificuldade respiratória. Aqui a gente vai considerar como disfunção respiratória a frequência respiratória acima de 20 ou a PaCO2, pressão arterial de CO2, abaixo de 32. Se por acaso 2 critérios de CIRS estiverem presentes ou um critério de CIRS e mais um critério de disfunção, há indicação de abertura do protocolo. Então, inicialmente, o profissional vai preencher os dados do paciente e indicar quais critérios estão presentes. Se não for um médico que abre o protocolo, neste momento, com essas duas partes preenchidas, o médico deve entregar a folha, o profissional, deve entregar a folha para o médico responsável pelo leito naquele momento. E o médico, então, faz a avaliação clínica e, se houver suspeita de sepse, ele continua seguindo o protocolo. Pode ser o caso de haver uma outra suspeita para as alterações clínicas encontradas. O paciente pode, por exemplo, ter dor forte e preencher os critérios para abertura. Ou pode haver um outro tipo de intercorrência até mais grave, como uma suspeita de TEP ou um acidente vascular. Se o médico entende que não é o caso de sepse, ele pode, neste momento, fechar o protocolo, então ele assina e carimba. Nas observações finais, ele coloca a justificativa de não ter seguido com o protocolo adiante. Não precisa ser nada muito extenso, nem nada muito detalhado, mas ele vai explicar ali por que aquele protocolo foi fechado. Então, seguindo aqui o nosso caminho para a assistência desse paciente, o médico vai avaliar o caso e vai levantar uma suspeita de foco infeccioso. Então, ele indica essa suspeita de foco. Juntamente com essa avaliação, a equipe multiprofissional deve estar mobilizada para que o paciente tenha esse atendimento feito rapidamente. Então, ele tem que ser hidratado, ele tem que coletar materiais para cultura, tudo em tempo hábil. Então, a gente seguindo aqui os passos desse formulário, a gente consegue não esquecer de nada que esse paciente precisa receber. Tá? O médico também vai indicar a origem da infecção, se ela é comunitária, no caso da internação hospitalar em até 48 horas, Ela pode ser hospitalar da nossa unidade, se o paciente estiver internado há mais dias, ou hospitalar de outra unidade, se ele estava internado em outra unidade e chegou na nossa unidade em até 48, no máximo 72 horas, tá? Então, ele indica isso e também se houve o uso prévio de antimicrobianos e quais antimicrobianos ele usou anteriormente. Isso é importante para que seja escolhido o tratamento adequado agora neste momento. Tá? O atendimento ao paciente séptico, gente, engloba um intervalo de 6 horas. Tá? Nessas 6 horas, o paciente é avaliado a cada hora e essa avaliação de cada hora ela é registrada. As condutas da primeira hora
a gente chama de bundle da primeira hora. São as medidas mais importantes que a gente toma no caso do paciente que abre um quadro de sepse, né? Então, deve ser providenciado um acesso venoso calibroso, né? Não há necessidade nesse momento de se fazer uma punção central, né? Às vezes a gente não tem nem tempo para isso e nem é uma situação que é adequada a gente fazer isso, né? Mas é importante que o paciente tenha um bom acesso. Então, a gente tem uma sugestão aqui de um acesso 14 ou 18, né? E também deve ser coletada uma gasometria arterial e deve ser indicado esse lactato, né? Que é o lactato do momento da abertura do protocolo, tá? Além disso, a gente vai precisar coletar materiais para cultura. Todas as vezes que a gente abre o formulário, o protocolo de sepse, está indicada as 2 amostras de hemocultura. Outros materiais vão depender da suspeita de foco. Então, se o médico levanta a possibilidade de uma sepse de foco urinário, por exemplo, deve também ser coletada a urina para a cultura de urina. Então, a gente vai coletar sempre 2 amostras de hemocultura e outros materiais para a cultura que forem pertinentes ao caso, né? Então, nesse caso, várias medidas devem ser tomadas rapidamente, né? O acesso venoso, calibroso, gasometria, coleta de material para cultura e o início da hidratação, tá? Aqui, já na outra página, a gente tem outros exames também que devem ser solicitados. Aí eles estão previstos aqui, hemograma, ureia, creatinina, enfim. E assim que possível, o médico deve solicitar esses exames, tá? No caso, na primeira gasometria, teria indicado um lactato igual ou maior que 2, ou se a pressão arterial do paciente nessa primeira avaliação estiver até 65, está indicado uma expansão volêmica vigorosa, com 30 ml de líquido por quilo, que pode ser soro fisiológico a 0,9% ou Ringer lactato, com o registro do horário de início dessa hidratação. Tá? Isso é importante para depois a gente avaliar esse atendimento do paciente. Tá? Essa quantidade de líquido é uma quantidade considerável e nem todos os pacientes vão tolerar esse volume. Tá? Caso não seja possível administrar essa dose, é necessário também uma justificativa aqui no campo observações, tá? Indicando por que a dose não foi administrada. Tá? Se não há contraindicação a volume, o médico deve hidratar o paciente nessa dose de 30 ml por quilo, com o objetivo de clareamento desse lactato e normalização dessa pressão arterial. Tá? Então, durante a primeira hora, ele vai fazer essa expansão volêmica, né? E no final da primeira hora, esse clearance do lactato ele vai ser avaliado com uma segunda gasometria. Tá? Bom, iniciada a hidratação e coletados os materiais para a cultura, a próxima medida é a administração de antibiótico de acordo com a política de antimicrobiano da unidade, que deve ser iniciada o mais rápido possível. Então, se a gente conseguir fazer esse antibiótico em 30 minutos, tá ótimo, tá? E a gente tem um prazo máximo de 1 hora após a abertura do protocolo para iniciar a administração desse antibiótico, tá? No POP do protocolo de sepse, que é o documento escrito, né, que tem lá todas as orientações escritas, estão previstos alguns esquemas de antimicrobianos que podem servir de base para o médico fazer essa prescrição neste momento. Tá? Durante a primeira hora, né, a equipe médica e toda a equipe multidisciplinar deve observar a resposta do paciente a essa hidratação. Tá? Ao fim da primeira hora, a gente vai coletar uma nova amostra de sangue arterial para gasometria. E se o paciente continuar hipotenso ou não tiver diminuído o lactato pelo menos parcialmente, se essas alterações não forem revertidas, deve ser solicitada uma vaga em terapia intensiva e o paciente vai ser transferido para o CTI. Tá? Nesse caso, vocês vão indicar o horário da transferência e quando o paciente for ao CTI, vocês entregam o formulário que está sendo preenchido para a equipe que recebe o paciente, que vai continuar o preenchimento desse papel e vai continuar essa assistência dentro desse protocolo. Tá? Bom, a gente tem que lembrar que cada caso pode necessitar de condutas que não estão previstas aqui. Né? Por exemplo, o paciente pode precisar de mais tempo para receber hidratação,
O paciente pode precisar de droga vasoativa mais precocemente, enfim. Essa assistência ela pode e deve ser individualizada, tá? Esse formulário é um norteamento para essa assistência. Quando a gente sai deste script que já está previsto, a gente deve apenas justificar no campo das observações por que tal ou tal medida não foi tomada ou que outras coisas foram feitas aí nesse meio do caminho, tá? Então, é só justificar nas observações, tá? O paciente, se ele estiver estável, ele pode permanecer na enfermaria até o final do protocolo, né? Isso é o que a gente espera que aconteça, que o paciente não esteja muito grave e que não precise dessa transferência para a CTI, né? Então, a equipe vai realizar o monitoramento desses dados clínicos a cada hora e vai registrar aqui nesse quadrinho, né? Tomando medidas pertinentes caso alguma alteração seja encontrada e o paciente que estava melhorando piore agudamente. Então, assim, medidas podem ser tomadas aí no meio do caminho que não estão previstas aqui, tá? Então, a qualquer momento pode ser solicitada a vaga em terapia intensiva, tá? Encerradas as 6 horas desse monitoramento, o protocolo, então, ele é encerrado, tá? Uma cópia, que é a primeira cópia, vai ficar no prontuário físico do paciente, e a segunda cópia, neste momento, ele vai ficar com as coordenações de enfermagem e depois essa cópia ela vai ser encaminhada ao Serviço de Controle de Infecção, né, para a CCH, que a gente vai fazer a avaliação desses protocolos, né, a gente vai fazer aí o gerenciamento e vai ver como é que foi esse atendimento que a equipe forneceu ao paciente, tá bom? Então é isso.